Não está a acabar, vem o outono e à velocidade que o tempo passa não tarda, estamos no inverno. E o que é que podemos fazer para prevenir as doenças típicas que vêm por esta altura do ano? É o que vamos saber com o nosso médico de família, Dr. João Ramos. Ora, viva! Boa tarde! Muitíssimo bem acompanhado, como sempre. Obrigado. Boa tarde, Dr. João Ramos, hoje acompanhado pelo Dr. Pedro Choi, especialista em medicina tradicional chinesa, aliás, um nome incontornável quando falamos de medicinas complementares. Bem-vindo também ao Agora Nós. Muito obrigado. Dr. João Ramos, explique-nos tudo, estamos aqui a falar de verdadeira saúde, não é? Sim, eu já tinha feito um tema do Diga Doutor há algum tempo atrás com o irmão do Dr. Pedro, o Dr. José João Choi. Aliás, têm personalidades parecidas, são pessoas de bem, muito calmos, transmitem muita segurança e são os dois muito experientes. O irmão tem uma formação, é meu colega, é especialista em medicina geral e familiar, chegou a exercer medicina geral, mas depois dedicou-se quase exclusivamente, acho que posso dizê-lo agora, quase exclusivamente à medicina chinesa. Agora mesmo exclusivamente neste momento. Como sabe, eu sempre fui, desde a faculdade, um médico muito aberto à complementaridade, nem gosto de utilizar o termo medicinas alternativas, não há nada alternativo. Para nós pode constituir uma alternativa, mas para nós, profissionais de saúde, tudo se toca, tudo se complementa. Exatamente. Já sabem que já várias vezes aqui falámos em quiroprática, osteopatia, fitoterapia, o que for. Se a pessoa sente confiança nos profissionais de saúde e se melhora dos seus sintomas, por que não? Quando nós bebemos um chazinho do que for e nos sentimos melhores, também. Até porque também há médicos menos bons. Sim. Pronto. Fica feita aqui. Aliás, das medicinas ditas complementares, que têm mais anos, pelo menos em Portugal, e nomeadamente uma das técnicas, a acupuntura, que pertence, é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa, é completamente aceita pela Organização Mundial de Saúde. Há vários estudos científicos, várias indicações, até em cuidados paliativos, já se fala nestas técnicas e noutras. Portanto, isto aqui eu não... evitei uma operação à coluna com uma hérnia discal com a medicina tradicional chinesa, portanto sou perfeitamente adepta. Mas, Dr. Pedro Choi, para aquelas pessoas que ainda acham que a medicina tradicional chinesa é, bem, enfim, que faz muito bem, mas nem sabem exatamente de que é que se trata, que é acupuntura e pouco mais, é completamente errado, mas explique-nos por palavras. A medicina tradicional chinesa, de uma forma rápida, é a associação de acupuntura e de fitoterapia chinesa, sobretudo. Acrescenta mais duas disciplinas, que é a dietética e a tuiná, que é um tipo de massagem, mas na prática aquilo que faz a grande diferença entre a medicina chinesa e os conceitos normais da medicina convencional é os próprios conceitos do que é a doença e de como é que se trata. Não que eles divergem, eu acho que estas duas medicinas são de certa forma paralelas, porque caminham no mesmo sentido, são perfeitamente complementares, não entram em choque, não entram em conflito, portanto têm mesmo essa noção. E na prática o que se faz é agir na energia de um indivíduo no sentido de corrigi-la para promover saúde. Isto tudo parece muito esotérico, mas não tem nada de mágico e de místico. Se nós pensarmos que o que é eletricidade é energia, o que é que circula nos nossos nervos é energia, o que é que vem do cérebro para a periferia, da periferia para o cérebro mas é há energia. também o lado mecânico, ou seja, não é? Isto tudo. Daí o lado da massagem é o lado mecânico, podíamos falar na acupuntura no lado energético, depois a massagem do ponto de vista físico. Sim, de qualquer forma, a própria massagem e a própria dietética é feita num conceito energético. O que é que quer dizer isso? Bem. Significa, por exemplo, nós vamos falar agora de doenças do frio. Para a medicina chinesa, o frio corresponde a uma energia específica que se reflete particularmente num órgão que representa a água no corpo, que é o rim. Ou seja, para nós, o frio prejudica o rim. Isto para tentar explicar quais são, e depois estas coisas acabam por encontrar ressonância científica se nós formos à procura dela. Para a medicina chinesa, rim é rim mais suprarrenal. O que é que faz a suprarrenal? Esse é o conceito do yang, é o chamado yang do rim? É o yang do rim, justamente. As coisas que eu aprendo. Muito bem. Justamente. Caro colega, parabéns. É a parte do yang do rim. Então, o que é que acontece? Como essa energia, yang, esta uma energia do tipo calor, no frio fica diminuída. E este yang do rim, que é suprarrenal, em critérios científicos nós sabemos que a suprarrenal, entre outras funções, produz adrenalina, regula a noradrenalina e produz cortisol. Cortisol é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente injeta nas urgências dos hospitais com o nome hidrocortisona nas alergias extremas. Ou seja, estamos a falar de substâncias que regulam as emoções, que regulam o metabolismo, que regulam as defesas. A imunidade, sim.
e que hoje nós já sabemos quando o cortisol baixa e quando a noradrenalina fica alterada, as pessoas entram em depressão. E nós sabemos, pela medicina chinesa, que quando entra o frio... E o inverno, normalmente... E o inverno, o yin yang, que nós estamos a traduzir para a linguagem ocidental como suprarrenal, diminui as suas funções, perde a sua estabilidade e faz com que o indivíduo desenvolva depressão. Depressão, alterações autoimunes, os reumatismos, as pessoas que sofrem de reumatismos conseguem prever a mudança de tempo. Há pessoas que me dizem que com 2 dias de antecedência eu sei se vai chover. Muitos dos meus doentes me dizem isso. Ou seja, não precisam... O tempo vai mudar. As pessoas sentem nas articulações e a energia do frio a entrar e para a medicina chinesa entra no órgão que lhe corresponde, que é o rim. É evidente que estas noções hoje nós já as conseguimos complementar melhor com conhecimento científico, porque a ciência evoluiu, mas quando a medicina chinesa nasceu não havia ciência, foi há 4.000 anos. Portanto, é natural que tenha uma linguagem diferente da linguagem científica. Por isso nós falamos de energias, falamos de yin e yang, falamos de qi e de 5 movimentos, madeira, fogo, terra, metal e água. E aqui estamos a falar de água, que é a energia própria do inverno e que em excesso produz alterações, entre as quais alterações das defesas, logo facilitada em fazer infecções. A mais frequente nesta altura do ano é a gripe. Já lá vamos falar sobre isso tudo, doutor. Antes de perguntar aqui ao doutor Pedro Choi, porque há aqui uma componente energética, mas o Pedro Choi é um médico, um homem da ciência. Sem dúvida. Como é que se cruza o seu conhecimento científico, empírico, que o Dr. João Ramos tem também, do ponto de vista do conhecimento médico, puro e duro, com esse lado energético? Como é que isso, em si, há um conflito? Não, complementam-se. São 2 formas diferentes de entender o mundo. Bom, eu acho que nasci com uma vantagem. Eu sou meio chinês, meio português. Ou seja, logo aí... E depois nasci em Macau, que também é meio Portugal, meio China, a dada altura. Filho de pai chinês e mãe portuguesa, cresci em Portugal, educado pela minha mãe. Infelizmente houve uma guerra colonial, o meu pai é militar, portanto a minha adolescência toda foi passada sobretudo com a minha mãe, foi ela que me educou, só me tinha educado de uma maneira que era a chinesa. Portanto, eu já cresci com as 2 culturas. É que a diferença destas 2 medicinas é a diferença das 2 culturas, ponto final. Ou seja, tem a ver com a forma como o Oriente entende o universo e como o Ocidente entende o universo. E são 2 formas igualmente exatas, igualmente perfeitas. Aliás, a China foi, até há muito pouco tempo, estou a falar na história da humanidade, se nós pensamos que os humanos têm 3 milhões de anos de existência e que a civilização tem 4, 5 mil, a China foi o país dominante até há 200, 300 anos, era o mais avançado de longe. E agora está outra vez a crescer a pontos de voltar a ficar, provavelmente, o país mais avançado do mundo. E as grandes invenções foram a chinesa, a bússola, a pólvora. A pólvora, o doutor acumula o melhor dos 2 mundos. A escrita, ou seja, a escrita, estou a falar da imprensa. A imprensa é uma invenção chinesa também. A China descobre que a Terra é redonda 1000 anos antes do Ocidente. Portanto, estamos a falar... eu não estou a querer desvalorizar o conhecimento oriental nem científico, antes pelo contrário. Para mim o conhecimento científico é exato. Por exemplo, estamos a falar de gripe, eu sou um defensor das vacinas. É isso que eu ia aproveitar, que é uma das coisas constipações, porque muitas pessoas falar pensam... das doenças de inverno, que é isso. Sim, mas nós... Pois a explicação... temos que tentar não nos Eu vou só dispersar. A forma como são ditas as coisas são diferentes. O nosso caminho é perfeitamente comum. E é paralelo quase, não é? Tudo o que o Dr. Pedro Choi acabou de dizer é verdade, nós só o dizemos de forma diferente. Nós sabemos o papel da suprarrenal, sabemos o que é que lá é produzido, sabemos como afeta as pessoas, sabemos que de facto é a altura do ano em que as pessoas que têm reumatismo se queixam mais, sabemos que vêm as constipações, os rinovírus, os adenovírus, sabemos que as pessoas que praticam este tipo de medicinas complementares de forma consciente encaminham para os médicos de família ou para outros especialistas. Os meus colegas cada vez mais encaminham para as medicinas complementares. É um adepto da vacinação. A vacinação é um salto evolucional brutal da humanidade. Tivemos aqui uma conversa com o Dr. Mário Eu tive a oportunidade de ver, mais uma vez, o meu abraço para ele. Sim. É dos meus. E dos nossos. E dos nossos, e dos teus também. Somos todos defensores do avanço da ciência. Agora, há maneiras diferentes de ver o mundo. É como quem lê a Bíblia. Há várias formas de interpretar. Estamos a falar de metáforas. Quer chamemos energia, quer chamemos reiki, ou amor, ou o que for, o nosso caminho é o mesmo. É tratar as pessoas, é melhorar os seus sintomas. Muito bem, que belo exemplo que eu tiver. Os 2 juntos. Então, mas afinal, como é que a medicina tradicional chinesa encara a prevenção, por exemplo, das doenças de inverno? É sobre isso que falamos agora, porque, na verdade, todos nós também já começámos a perceber que as nossas crianças foram para a escola,
já estão todas a voltar para casa com algumas ranhocas e aquelas tosses habituais. As pessoas mais velhas já começam também a sentir mais frio à noite e nós podemos começar a prevenir já. Estamos a acabar setembro, não é? E uma das coisas... As medidas de higiene são comuns. As medidas de higiene são comuns, sem dúvida que vai nenhuma, sem falar dúvida. são comuns às nossas. O tossir, o cobrir as mãos, o higienizar as mãos. Nós, no inverno, andamos em ambientes, passamos a andar em ambientes mais fechados. Os transportes públicos, os sítios mais fechados, propagam melhor os vírus. Portanto, todas estas medidas muito importante lavar as mãos muitas vezes. São iguais. Porque nós, com as mãos, tocamos nos objetos, nós expelimos os vírus pela boca, pelo nariz, e eles vão depositar-se aonde caem. Portanto, nós tocamos nos objetos, nos corrimãos, nas mesas, é muito importante higienizá-los, é muito importante lavar as mãos muitas vezes. Quando nós estivermos constipados, se tivermos que tossir, convém fazer o gesto de pôr o cotovelo à frente, por várias razões. Primeiro, se nós pusermos as mãos, vamos cumprimentar alguém, vamos passar-lhe o vírus, se o tivermos, logo para começar. Depois também não é uma coisa muito bonita. Falámos no outro dia, José, falámos nos guarda-redes. Não, nos guarda-redes. Os guarda-redes. Os guarda-redes passam este. Cumprimenta-se os Mas sempre é guarda-redes. nas luvas, não é? Eu lembrei-me agora outra vez da história dos guarda-redes. As diferenças que aqui interessa salientar, que são porque as pessoas já têm as noções comuns que vêm da medicina convencional, a medicina chinesa dá uma importância muito grande à relação com os elementos, ou seja, com o frio, neste caso. Ou seja, acha que as pessoas se devem proteger de facto do frio, não se devem expor demais. E depois devem proteger particularmente certas partes. A planta dos pés, justamente porque a planta dos pés começa a energia do rim que vai diminuir. Por esta Então, razão, andar com os pezinhos sempre quentinhos. com os pés sempre quentinhos. E há muita gente que tende a ter os pés frios, particularmente no inverno, e deve dar mais importância a encontrar a solução que for preciso para os aquecer. E hoje em dia há de tudo. Se as pessoas comprarem botas de ski e meias de ski, de certeza absoluta não vão ter os pés frios. É muito importante manter os pés quentes. As nossas avózinhas sabiam isso. A minha avó portuguesa dizia-me quando eu era pequeno, portanto, a mãe do meu pai, que é português, dizia-me quando eu era pequeno, para não andar descalço no chão, porque ficava com amigdalites. Exatamente. E ela tinha toda a razão. E o meridiano do rim, que é responsável por esta energia, começa na planta do pé e acaba na garganta. Ou seja, há uma lógica que se cruza entre um pensamento que é ocidental e depois um outro pensamento que é oriental. Os pés frios agravam este tipo de... É os pés, a região lombar fria e depois aqui a zona torácica tem que ser protegida do frio. Ou seja, a minha avózinha portuguesa também tinha razão quando dizia para eu não ficar de costas para as correntes de ar. Se fosse a um sítio qualquer, houvesse uma porta, que me sentasse de frente para a porta para o vento não me bater nas costas. Ela tinha toda a razão. E também tinha razão em recomendar a muita gente e também à minha pessoa que quando estivesse constipado pusesse os pés dentro de água quente com sal. É engraçado que é a água quente, é os pés, porque é a planta dos pés, o início da energia do rim, e para a medicina chinesa o sal é um tónico da energia do rim. Portanto, tem tudo. Na prática, a roda foi inventada por todos os povos do mundo, Exatamente. Não foi só por um. Ou seja, a lógica é só uma e acaba por se cruzar neste tipo de conhecimentos. Em medicina chinesa, por exemplo, pela acupuntura, nós vamos pôr pontos de acupuntura, neste caso, o meu colega David José Já aplicou pontos de acupuntura no meridiano do rim, que foram os pontos que foram feitos nas pernas. Depois fez pontos. Então, se calhar, se estamos a vamos falar até lá. de... Podemos ir Vamos até lá, até já. mostrar. seu colaborador, vamos até lá. Estão a gostar, não E de uma estão? É super senhora muito interessante. bonita que ali está deitada também. Super interessante. Isto é que é. Força, João. E temos aqui 1.3 do meridiano do rim e 7 do meridiano do rim, que são Doutor David, pontos... obrigada por Muito estar obrigado. connosco. Boa tarde. que são pontos que, ativando, vão estimular esta energia do rim e, nomeadamente, incrementar. Daí resulta diretamente um incremento das defesas. Ou seja, o que é que resulta esse incremento das defesas? Maior resistência às infecções, logo mais dificuldade em contrair gripe ou qualquer outro tipo de infecção que possa decorrer nesta altura. Por outro lado, equilibra também o tal cortisol, o que facilita o não desenvolvimento das doenças do tipo reumatismo ou a melhoria das doenças do tipo reumatismo, como, por exemplo, aquelas que mais tarde resultam em hérnia discal. Na prática, são doenças autoimunes, é um erro de defesas. Erro de defesas tem tudo a ver com rim para a medicina chinesa. Portanto, as defesas pioram nesta altura. E depois temos aqui na cabeça pontos de acupuntura que têm um efeito sobre as emoções. O primeiro que fica mesmo aqui no cimo da cabeça, o segundo fica entre os dois olhos. Já E fizeste? depois temos na orelha um Também. ponto aqui em cima que se chama Shanman, tradução literal, portas do mental. E aqui na orelha, de lado, temos justamente um ponto que trata a suprarrenal, este primeiro aqui, e o outro assim que trata o pulmão. Ou seja, na prática, o objetivo é agir diretamente nos órgãos responsáveis por este tipo de patologia. O órgão mais
principal responsável é o rim, o segundo, que é o sofredor, é o pulmão. É engraçado de nós repararmos, para a medicina chinesa há uma relação direta, uma ligação marital, quase marital, de víscera, órgão, como se fossem casados entre o pulmão e o intestino. E o intestino grosso. E nós sabemos que no Ocidente que muitos dos vírus que fazem infecções de otorrino e o próprio vírus da gripe também desencadeiam perturbações digestivas e gastroenterites. Confirma. E sim. Para a medicina chinesa tem a ver com a relação entre o pulmão. E é por isso que há ali pontos de acupuntura que na própria orelha que são para o pulmão também. É evidente que há medicamentos à base de ervas para dar, mas há pequenas soluções que as pessoas podem fazer lá em casa. Eu não vou dizer os nomes dos medicamentos, são em chinês, ninguém vai perceber. Pois não, tento dizer em português. Mas há algumas coisas que já são conhecidas no Ocidente e que são muito usadas. Um é o anis estrelado. Vocês ouçam isto. O anis estrelado existe à venda em supermercados, é um ingrediente de culinária, é muito utilizado em culinária indiana, chinesa, japonesa e do Nepal. E o que é que fazemos ao anis estrelado? O anis estrelado pode-se colocar nos próprios alimentos. É também utilizado no gin tónico. Também é utilizado no gin tónico, sem dúvida. O Zé acho que queria dizer, mas não teve coragem. O Zé não teve coragem de dizer, mas eu tive. Nós, no borrego no forno, também metemos E provavelmente eu no olhei gin para o Zé, eu tónico estava a pensar nisso, mas ele não quis dizer. também fará bem à gripe. Vai, pelo menos Eventualmente. Ao gengibre também. Justamente, o gengibre Mas que é efeito bastante tem eficaz. Mas espera, vamos lá Flor por de partes. O anis estrelado. O que é anis que estrelado, fazemos? podemos colocá-lo nos alimentos, por exemplo, quando estivermos a cozinhar Eu carne. acho que no arroz. Tenho a ideia que também é utilizado às vezes no arroz. Também se pode pôr no arroz, sem dúvida. Nestas culinárias Sim, mais... sim, sim. E depois orientais. pode-se de facto ferver com água e beber. O anis estrelado, eu falo dele apenas porque ele é célebre, não é dos meus prediletos. Eu vou-vos dizer porque é que não é, porque eu gosto de usar plantas 100% seguras. O anis estrelado não é 100% seguro. Por exemplo, gengibre é uma planta 100% segura. Se nós fizermos uma associação de gengibre, canela e menta, fervermos, adicionarmos mel, temos uma infusão extremamente eficaz contra as gripes e constipações. Menta? Antisséptico, Menta. sim. E o mel. E o mel. Agora, o mel, atenção, que os diabéticos às vezes esquecem-se que o mel faz tanto mal ao diabético quanto o açúcar. Sim. Faz bem à saúde, ok? Mas no que respeita à diabetes, é a mesma coisa que açúcar. No que respeita, além do Fazer-lhe uma bem que faz pergunta, mal. Dr. Pedro Choi. Na China... Deixa-me só dizer esta coisa em relação ao anis estrelado. É porque, justamente, que às vezes esta questão, há algumas plantas, poucas, que têm riscos. O anis estrelado é uma delas. Não se pode abusar. No bom uso, não tem problema nenhum. Ou seja, se as pessoas fizerem um chá com uma colher de chá num litro de água e tomarem durante 7 dias anis estrelado, vai-lhes fazer bem à saúde. Mas se carregarem muito e puserem o triplo da dose e beberem 4 litros por dia, arriscam-se a ficar doentes. Porque algumas plantas têm efeitos colaterais. O anis estrelado poderá ser uma delas. Portanto, apostamos se calhar mais no gengibre. Nem dose normal, sem problema nenhum. Se puser anis estrelado no banho de uma criança, uma colher de sopa de anis estrelado no banho de uma criança que está constipada, vão ver automaticamente desentupir os pulmões, desentupir o nariz, passar a respirar melhor, a tosse desaparece e assim não tem risco nenhum. É diferente de beber dessa forma. Estrelado. Em relação canela, menta, gengibre, são 3 substâncias altamente eficazes nas gripes, constipações e resfriados, e o mesmo para os citrinos todos, a laranja e o limão, a própria casca de laranja e a casca de limão. Aliás, também é portuguesa uma fórmula que a minha avó portuguesa me ensinou e que tinha uma laranja. Por acaso é com cerveja preta. Isto é uma coisa portuguesa e muito antiga. Faz-se ferver cerveja preta com açúcar e uma laranja cortada e cria-se um xarope contra a tosse bastante eficaz. É evidente que tem álcool, portanto é importante que mas também dormem, não é? Portanto, nada de dar às criancinhas, nesse sentido. Contudo, justamente queria falar dos efeitos da laranja e do limão dos citrinos, que podem ser introduzidos cheios, inteiros ou cortados em qualquer tisana ou chá. Por exemplo, é muito conhecido na China, no Tibete e na Rússia, mas em Portugal não se usa muito e fica muito saboroso. Experimentem pôr metade de uma laranja ou de um limão inteiro, sem ser espremido, dentro de um chá. Inteiro, a fruta toda lá dentro?
E defender lá dentro. Fica com um sabor, fica com um corpo. Como se diz, o chá fica com o corpo. Parte da estrutura da própria laranja derrete-se, fica com o corpo e fica muito saboroso e tem um efeito muito positivo para tratar a tosse, as constipações, as gripes, as infecções de otorrino e algumas infecções intestinais. Que bom. Muito obrigado. Doutor David, muito obrigado também pela sua colaboração. Minha querida deve estar cheia de rede no telemóvel. Está aí as antenas há tanto tempo. Vamos baixar aos salões. Uma salva de palmas. Obrigada. O nosso tempo está a acabar. Doutor Pedro Choi, queria lhe perguntar uma questão. Na China, o país mais populoso do mundo, par e passo com a Índia, que medicina se pratica, efetivamente? A medicina que mais se pratica na China neste momento, isso é uma pergunta difícil, porque é assim, em termos de clínicas e de número de médicos, há mais médicos de medicina convencional na China do que de medicina tradicional chinesa. Mas a pergunta que me fez é que medicina se pratica mais. Se for uma farmácia chinesa, uma farmácia normal, convencional chinesa, o mais provável é que venha de lá com ervas do que venha de lá com drogas. Aliás, eu dei comigo uma história muito engraçada relacionada com isso. Eu tenho um amigo chinês que tem cavalos. Tive em casa dele, ele caiu de cavalo e fez uma entorse. E eu levei-o à farmácia para o convencer a tomar um anti-inflamatório não esteroide, ou seja, um fármaco. O irmão dele é ortopedista. A farmácia queria à força dizer, mas quem vai tomar isso? Temos aqui este à base de ervas que é muito melhor. Uma farmácia convencional. E na dúvida telefonámos ao irmão que é ortopedista. E o irmão disse, olha, toma a erva. Exatamente. Que é ortopedista é convencional. Portanto, a resposta é ambígua, no sentido de que neste momento há mais médicos de medicina convencional na China do que de medicina tradicional chinesa. Mas está quase ela por ela. Há mais ou menos o mesmo número de hospitais e o mesmo número de faculdades das duas práticas. Mas a população chinesa toma, sobretudo, medicamentos à base de ervas. Muito bem. E tratam-se depois também, com medicina convencional, mas tal como os europeus têm medo das agulhas. Portanto, como a medicina chinesa é a acupuntura e a fisioterapia, fazem a acupuntura mais ou menos na percentagem dos portugueses. Quando estão muito mal, vão lá. Quando podem fugir, preferem só tomar ervas. Tomar ervas, exatamente. Uma salva de palmas para o Dr. Pedro Choi. Dr. João Ramos, muito obrigado. Eu queria só fazer um pequeno resumo em relação a isto, é muito interessante. O que acabou de dizer o Dr. Pedro Choi é a prova disto tudo se toca, depende da pessoa. Eu tenho alguns doentes chineses e cada vez que me entram chineses para o consultório eu também fico sempre, é um preconceito, mas eu acho sempre estranho, porque é que eles vieram a mim? Mas, porque não, acabou de dizer, tudo se toca, a pessoa tem de se sentir confortável com a técnica que utiliza. Todas as medicinas complementares são muito boas ou podem ser muito boas na prevenção. Hoje o nosso tema foi muito baseado na prevenção das constipações, das gripes, vem o inverno. Todas elas, quem tem problemas de coluna lombar, pode utilizar a osteopatia, a quiroprática, quem tem outros problemas pode utilizar outras medicinas complementares. Mais uma vez acabo por dizer que é muito importante as pessoas terem uma cédula profissional, estarem, obviamente, legalizados e habilitados a praticarem. Hoje em dia temos essa proteção. Há um decreto de lei sobre as medicinas complementares, são cerca de 6 ou 7. As pessoas devem consultar se acreditarem no profissional e se melhorarem muito bem. Queria aqui dar essa dica de mostrar essa abertura, não só em relação à medicina chinesa, como todas hoje aquelas que estão comprovadas, habilitadas e as pessoas têm cédula profissional e são capazes de exercê-la em Portugal. E hoje trouxe aqui um dos melhores, portanto, obrigada. E obrigada pela sua generosidade, Dr. João Ramos, porque, na verdade, numa rubrica que é sua, dá a palavra sempre em função do interesse das pessoas. Para mim, dar a palavra ao médico de medicina chinesa ou dar a um neurocirurgião ou otorrino é a mesmíssima coisa. Sim, mas é uma salva de palmas aos dois. Muito obrigado. Diga, doutor. Diga, doutor. Diga, doutor. É sobre sábado. Vender o meu peixe. O Diga, doutor, está sobre pediátrica. Com a doutora Miroslava, uma cirurgiã pediátrica, professora na Faculdade de Medicina, vamos falar daquelas doenças dos mais pequeninos, alguns defeitos congénitos, a fimose, criptorquídea, assim uns palavrões. Não percam. No coração e etc. Por aí fora, alguns defeitos congénitos, outros não. As orelhas em abano, que podem ser corrigidas aos 5, 6 anos de idade, por aí fora. E que evitam tantos problemas pela vida fora. Exatamente. Obrigada, Dr. Pedro Choi. Obrigado, felicidades. Um grande aplauso para os dois. Bom, vamos para o primeiríssimo intervalo de uma tarde que se quer em boa companhia. Não saia do seu lugar, a Tânia e eu cá estaremos para o acompanhar. Sempre. E daqui a pouco vamos falar sobre dicas de moda para os mais pequeninos, para regressarem às aulas cheios de estilo. Até já. Os